Louvado seja o Senhor. Bendito é o Deus de nossas vidas, né, queridos? Hoje, essa segunda-feira, que foi de muita expectativa para muitos de nós, né? Aquele que saiu cedo com a sua pasta, com documentos, em busca de um emprego, de uma porta aberta. Que foi promessas dos cultos de domingo, pessoa levando ali a sua posição de fé. Eu sei que muitos alcançaram, meu Deus. Mas também, eu sei que muitos não tiveram o mesmo êxito de conquistar essa porta aberta. Mas Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não tem essa variação de mudança como nós podemos imaginar. Também não falo que foi falta de fé. Não foi o momento. Mas Deus é em nossas vidas. Então, querido, eu espero que o amanhecer desse dia, nessa terça-feira, você venha ser agraciado com esta bênção. O nosso propósito aqui é o Evangelho de Cristo Jesus. É a palavra de Deus. O nosso propósito aqui é levar uma mensagem de fortalecimento, de persistência, resistência na comunhão do Senhor. É isso que mais me inspira a trazer essa mensagem. Essa mensagem é para todos. Para evangélicos, para cristãos, para pessoas do candomblé, de todos os segmentos religiosos. Porque a Bíblia, ela não tem fronteira. Eu sei que também até em terreiros de Umbanda, que é um livro que eu estava lendo muito bom agora, sobre Umbanda, né? É um livro que nos dá um esclarecimento um pouco melhor e nos treina também a como falar com os nossos irmãos do candomblé, porque eles também estão debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Eles não são demônios, eles estão debaixo da graça do Senhor. E eu estava lendo sobre esse livro, muito interessante, né? Até digo de passagem, mas o meu fundamento é o Evangelho do Senhor. O meu fundamento é a palavra de Deus, aqui em que nós nos consideramos como a Bíblia a palavra de Deus. E eles também consideram a Bíblia a palavra de Deus. Mas são segmentos, nós temos de respeitar, não atirar pedra, não xingar, nem nada. Eu acho que o melhor momento de querer conquistar alguém e passar por nosso time é saber entender o time deles, não é verdade? E trazer para o nosso. Nós temos que ter grande profundidade no nosso time também. Saber escalar muito bem, porque é assim que se ganha. Não xingando, não brigando ou atirando pedra. Querido, abre a tua Bíblia aí no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 13. Ele tem como título na minha Bíblia a exaltação à santidade. O apóstolo Pedro falando, né? Glória a Deus. O apóstolo Pedro aqui, quando ele faz sentido à santidade, a palavra da santidade, era para que pudesse manter firme, se manterem firme aqueles cristãos que estavam ali nesse grande primor do cristianismo ainda no mundo. Eles sofriam muitas agressões de aproximações de falsos profetas, falsos cristãos e de outros também, fora a ação também dos estados aonde eles moravam, a agressividade. E se manter na fé
numa santidade, era muito difícil. Nós igualamos a mesma época de hoje. Mas só que hoje nós somos resguardados pela lei aqui no Brasil, né? A lei nos cobre, não podemos ser agredidos nem agredir outras religiões, segmentos religiosos. Somos guardados, somos uma nação laica, né? Mas o que nós estamos mostrando aqui não era um Estado laico, era seita. O cristianismo era uma seita. Ele era odiado por muitos, rejeitado por muitos. E aqui a santidade que o apóstolo Pedro faz essa exaltação ao povo, permanecer na santidade, não era a santidade dos deuses estrangeiros, dos deuses estranhos, perdão, mas sim a santidade cristã, a santidade em Cristo Jesus. Está separado do mundo no qual eles viviam, mas estariam próximo de Jesus. Portanto, no versículo 13, ele diz assim: portanto, cingindo os lombos de vossos entendimentos, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, Jesus, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossas ignorâncias, mas como é santo aquele que vos chamou, Jesus, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Por enquanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Glória a Deus. O Senhor, o apóstolo Pedro aqui, ele é bem enfático. Ele é bem direto aos cristãos, aqueles homens, aquelas mulheres que ali, através da palavra, eles aceitaram o evangelho, deram ouvido à palavra e aceitaram Jesus em seu coração como o único e verdadeiro Deus da vida deles. Foram pessoas, irmãos, que muitos não eram abastados, eram pessoas pobres, tinha pessoa possivelmente abastada também, mas a maioria, o grosso, eram pessoas pobres, necessitado de justiça, necessitado de um sonho, de uma esperança. Portanto, o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, ele mostra aqui, fala, portanto, cingis os lombos de vosso entendimento. Entendimento. E sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça. Entendimento, conhecimento. Ter conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo na vida deles. Ou podemos dizer, ter verdadeiro conhecimento quem foi Jesus. E ele fala aqui, ó, sede sóbrio, não se embriagueis com fantasias tolas que virão e dirão para vocês. Não, a pessoa tem que estar sóbria quando ouvir alguém vir falar. Ele esteja sóbrio, ele não vai se embriagar, ele não vai deixar se levar. Ele não está entorpecido, mas ele está de consciência do entendimento da palavra do Senhor na vida dele. O que o apóstolo Pedro mostrou a ele
mostrou a eles foi uma nova vida, uma nova revelação. Assim são nos dias de hoje nós também, irmãos. Quando nós vamos anunciar o Evangelho, anunciaremos Jesus. Pedro anunciou Jesus. Pedro falou de Jesus. Pedro somente falou de Jesus. Pedro tentou levar para eles um entendimento de Jesus. E a sobriedade, ou seria uma pessoa consciente, uma pessoa não embriagada, uma pessoa não entorpecida. O evangelho não era para entorpecer, o evangelho não era para embriagar, mas era de plena consciência e conduta de condutas dentro dessa consciência, sóbrio, navegando tranquilamente nessas águas do evangelho de conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Porque os ventos deste mundo, ele quer nos levar para vários lugares. Mas se nós estamos numa consciência, dentro da palavra do Senhor, estamos em águas tranquilas. Eu creio nele. No versículo 14 ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância, mas com é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo toda a vossa maneira de viver. Como filhos obedientes à palavra. Aquilo que está sendo ensinado, aquilo que foi ensinado. Aquilo que Jesus nos ensinou. Eu acho muito interessante quando eu vejo tem alguns amigos catecistas falando de Jesus, eles falam aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina. E a gente vê poucos crentes evangélicos falando aquilo que Jesus me ensinou, aquilo que o Evangelho está me colocando, uma nova dimensão na minha vida. Então, quando a gente olhamos a obediência à palavra do Senhor, é a conduta em que eu começo a me transformar, a me renovar diante dessa palavra. Porque os dias são difíceis, como o Senhor Jesus falou. E é por isso que ele fala, olha, se separa. No versículo 15, se separa. Porque aqueles que vos chamou, ele é separado deste mundo. Ele é separado. Se separe deste mundo também. O Senhor Jesus, ele foi muito claro, muito evidente na palavra dele, né? Uma evidência de um conhecimento muito profundo, a qual ele falou, o mundo já é do maligno, ou seja, aquele mundo que vinha para buscar ele, não era dele. Mas os que estavam ali eram separados, estavam com ele. Então o mundo, como nós conhecemos, do jeito que ele está, ele não nos pertence. Ele não nos pertence. Mas é um mundo com Cristo. Esse nos pertence. De obreiros, verdadeiros obreiros e obreiras do Senhor, separado deste mundo para levar as boas novas. Levar aquele que necessita. Somente pode aquele que tem entendimento e é sóbrio dentro dessa ligação que foi feita na vida dessa pessoa. Portanto, meu querido e minha querida, nessa noite, eu chamo a tua atenção. Eu tenho falado enfaticamente muito isso na minha igreja. Leia a Bíblia. Conheça o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia.
mas leve o Jesus de hoje, o Jesus do século também 21, mas sem a variação de tempo. É esse Jesus que tem que ser pregado no dia de hoje. O evangelho, sabe, contemporâneo. Pastor, mas joga então, vamos fazer um novo evangelho? Não, querido, esse evangelho aqui ele é perpétuo, até se cumprir em nossas vidas. Mas dele nós podemos extrair coisas para o nosso século, para o nosso mundo, para o nosso século 21. Para 2019, nós podemos trazê-lo e colocar no coração dessa pessoa. Mostrar para ele que o mundo, sim, como o Senhor Jesus disse lá no passado, é do maligno. Continua sendo do maligno. Jesus estava lá, junto com os seus discípulos. Jesus está aqui, agora, no meio de nós. Creia nisso. Creia nisso. Leve o conforto da palavra àquele que necessita. O evangelho da salvação. Em nome de Jesus. Olá, tudo bom? Glória a Deus. Mas nessa série da explanação da palavra de Deus, né, que nós estamos trazendo aqui, vai ser uma série de gravações agora, graças a Deus, pela necessidade de se não ensinar, eu não quero ser um professor, porque eu não sou professor, mas alguém como você do outro lado que estará vendo a palavra, para que entenda as coisas deste mundo, como eles estão agora, e aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, né? Como Ele quer que a gente seja. Não que sejamos como eles, mas que sejamos como Deus quer, né? E nós estamos vivendo hoje uma época muito terrível, que são épocas de corrupção, né? Não vou falar da corrupção política, desse ou daquele, não. A corrupção, ela tem várias faces, né? E vários modos de agir a corrupção. E a gente tem que tomar muito cuidado para não nos deixar nos corromper, sendo nós separados, escolhidos por Deus, e que devemos justificar essa graça do Senhor em nossas vidas, dia a dia. Então, fugir da presença da corrupção, do engano, da mentira, da perversidade, porque nela se encontra armadilhas de todas as formas. Então, abra a tua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, né? Capítulo 3, pela honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não será uma leitura muito longa, mas nós vamos fazer uma leitura para nós acompanharmos e entendermos. 2 Timóteo, capítulo 3, tem como título A extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, são sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleitos do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desde afastastes, porque deste número são os que se introduzem pela casa e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias consciências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jabres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprodos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado os seus desviariam, como também o que foi daqueles. Louvado seja o nome do Senhor. Corrupção, né, irmãos? Isso aqui é corrupção moral, né? É aquela... A corrupção, quando ela... Primeiro, ela tem de entrar em nós. A corrupção, ela não vem de uma hora para outra em nossos corações. Ela não vem no mesmo processo, olha, não. E nós não nascemos corruptos. Nós não nascemos com a ânsia da corrupção. Nós não nascemos. Nós somos criados por Deus para ser íntegros. Ainda que o pecado esteja em nós. Ainda que os nossos pais, entre aspas, tentou nos criar dentro de uma verdade. Mas nós sabemos que o enganar, o mentir, ele é mais fácil. Ele é mais convincente do que a verdade. É mais convincente. Então o homem, então, ele foi se preparando, ele foi criando uma moral também dentro da mentira, dentro da corrupção. Ainda que o homem briga por éticas, valores morais, mas a corrupção, né, do homem é muito forte. Nós somos levados a esse tipo de sentimentos, a esse tipo de valores. Por quê? Porque o mundo nos empurra a esse tipo de situações. Aí alguns falam, mas é só no Brasil que tem corrupção, só o brasileiro é corrupto, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. Não, irmãos, é o mundo todo, sem exceção de pessoas. O mundo todo é corrupto. O mundo todo sofre este mal do pecado. Não há o brasileiro, se tu for nos Estados Unidos tem corrupção, se tu for na Europa tem corrupção, se tu estiver na África, mas a África também tem corrupção, se tu estiver no Oriente Médio tem corrupção, na Ásia, em toda a esfera, em todos os lugares, há infelizmente esse meio maligno de conduta. Por quê? Porque o homem, em meio a uma sociedade, para ganhar vantagem, para buscar vantagem, ele usou de mentira, ele usou de enganos, né? Mentira e enganos não são a mesma coisa. Eu tenho de mentir, eu tenho de ser enganado pela mentira daquele outro. Então,
o momento daquele que fala a mentira, aquele que recebe e aceita o engano, e nesse que recebeu o engano, ou ele foi instruído, como diz aqui o texto, ele foi instruído com engano, ele vai fazer engano pela mentira desse. E assim cria-se toda uma grande sociedade baseado na hipocrisia e na mentira. O apóstolo Paulo aqui, ele entra nesse processo muito grande do engano. E ele fala de situações, de várias delas. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão, não era profecia que o apóstolo Paulo está fazendo, está fazendo uma profecia. Ele vivia na época como nós vivemos nessa época. Sobrevirão tempos trabalhosos. Para quem? Para o pregador do Evangelho. Porque haverá homens amantes de si mesmo, e avarentos e presunçosos, soberbos e blasfêmios, desobedientes a pai e mãe, até chegar numa casa. Mas lembra-te que o apóstolo Paulo, ele viveu lá atrás, não sei quantos milhões de mil anos atrás. Ele fala de uma sociedade da época dele, que é a nossa sociedade hoje. Nós entramos dentro de igrejas, de templos suntuosos. Muitos viu o pastor lá embaixo, o líder dele. E muitos deles são amantes de si próprios. Não foram só os pastores, não. Os membros também. Aquele que veio buscar algo numa individualidade que ele criou dentro do Evangelho. Porque o Evangelho não é individualidade. Ele não é somente para mim. Ele é para todos. Eu recebo e eu dou o Evangelho. Mas quando o homem é amante de si próprio, ele vai buscar só o que é dele, bem estreitinho, né? E ali ele faz a vontade dele para ele. Mas também, irmãos, há várias formas de corrupção, há várias formas de blasfêmias. Sabe, aquele que ele, sem efeito natural, ele é irreconciliável, ele não tem, sabe, ele não aceita nada, ela não aceita nada. Não é assim, pastor, é assim, pastora. Irmão, é assim que eu vejo Deus e assim tem de ser. O Evangelho, a palavra é feita por homens. Não quero saber disso, não. Mas ele está dizendo aqui, traidores, obstinados, no versículo 4, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus, amigo dos prazeres que o mundo pode oferecer, nada de Deus. E aqui eu acho interessante também que ele fala, né, que já no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele lembra lá em Êxodo, capítulo 7, né? Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Olha o que ele fala. Faraó também chamou os seus sábios, encantadores e magos do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantamentos. E aqui o apóstolo, ele nos dá nome e endereço desses dois. Ele fala, e como Janes e Jabres resistiram a Moisés,
assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbios quanto à fé. Ei, o que é isso, pastor? Eles resistiram a Moisés como? Faraó chamou ele, irmãos. No momento que o Senhor, Moisés foi diante do faraó. O Senhor quer meu povo livre para me adorar no deserto. Faraó, Moisés jogou lá ele jogou o cajado. Aquele cajado se tornou-se o quê? Em uma serpente. Aí veio Jales e Jabes, que resistiram a Moisés. E assim também estes resistiram à verdade do Senhor. Êxodo. Queridos irmãos, a gente vê ali que, para entender a quem era James e Jabes, podemos consultar lá em Êxodo, né, como nós consultamos. Segundo o Targum de Jonatas, estes eram nomes tradicionais dos feiticeiros que resistiram a Moisés. Queridos, resistir à palavra de Deus. Resistir é lutar contra ela. Não aceitar ela ou então introduzir. E são corruptos. Ou introduzir algo na palavra de Deus para o melhor caminho e conceito que deve andar. É feitiçaria. É feitiçaria. Então aqui está dizendo aqui assim. Assim também estes resistiram à verdade de Deus. Ô meu amigo, que você tem a lábia boa, que você vai numa jovem, ou uma jovem vai num jovem, e leva este a caminhos a qual ele não costumou andar, não andou, pelas tuas corrupção. Eu sei que você ainda resiste à palavra de Deus, talvez você nunca vai ver isso, mas o dia que você vê, parar para ver, lembra que você está resistindo à palavra de Deus, e o Senhor Deus tem como uma feitiçaria isso. Larga este mundo da corrupção. Para de apoiar corruptos. Para de apoiar enganadores, feiticeiros. Para de apoiar. Lembra que o apóstolo Paulo está falando aqui que eles serão um dia revelados. Então, querido, não dei mais desse jeito. Sabe, o coração corrupto, eu acho que ele também sofre. Essa é a minha opinião minha. Eu acho que naquele momento do triunfo de vitória que ele enganou, ele destruiu. Acho que quando ele vai chegar em si mesmo, ele vai lembrar o que fez. Mas chega um momento agora também que o Espírito Santo quer falar no teu coração. Não resista ao Espírito Santo. Você que é enganador, você que é corrupto, você que está na sua soberba, lá no alto, sabe? Mas lembra que tu é pó, tu não é nada. Lembra que o Senhor dos Senhores morreu por você. Lembra que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele está te chamando. Sai da corrupção. Sai do engano. Sai da mentira. Eu tenho como a corrupção também, querido, sabe como? Aqueles que bebem, aqueles que fumam,
drogas. Eles corrompem o coração, a alma e o corpo. Finge um momento de alegria, mas a tristeza, necessidade. Lembra que o Espírito Santo mandou falar isso para ti. Você hoje, que corrompe o teu corpo pro prazer, resistindo à palavra de Deus, Deus tem como isso uma feitiçaria. Mas tem uma coisa boa. Jesus nos instruiu, me ensinou da seguinte forma, que eu vou falar para você. É Ele que convence o homem do pecado. Abre o teu coração para Jesus hoje. Abre o coração para o Espírito Santo. Deixa Ele falar na tua alma. Lembra que toda a tua carne, toda a tua necessidade está no engano, na mentira, em todos os lugares. Mas o Espírito Santo quer falar para ti. Sai desses movimentos. Sai do engano. Sai da mentira. Vem para a luz, que é Jesus. Sai das trevas. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Não permaneça no engano, não. Não vai dar lucro muito, não. Ele vai chegar um tempo, em vida ainda, não é só lá no futuro, não. Em vida, que tudo isso será revelado e será lançado em teu rosto. Então se liberta deste mal. Se liberta. Porque Deus está te falando contigo agora, em teu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito és tu, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa série de leituras que nós estamos fazendo, e a explicação a qual tento passar a cada irmão que